Oi gente, aqui é a Gabi Prado e esse é mais um vídeo de dicas rápidas e práticas em 5 minutos que eu vou apresentar para vocês. Dessa vez eu vou falar sobre os porcelanatos e revestimentos cerâmicos, os usos, resistência e tudo isso. Espero que vocês gostem. Aqui é a Gabi Prado, um casal bem jovem. Bom, eu vou falar 4 pontos que vocês têm que se atentar bastante na hora de escolher esses materiais. O primeiro deles é o uso que você quer. Então, se ele vai ser usado em piso, em parede, também o tamanho do espaço, porque tudo isso interfere na escolha. Eu gosto muito de usar porcelanatos retificados de formatos um pouco maiores. Então, lógico, depende do tamanho do apartamento, mas sempre acima de 80, 90, 1,20 por 60. Então, sempre porcelanatos um pouco maiores. E lógico, se for um espaço maior, aí é 1,20 por 1,20, 2 por 1, enfim. E a gente vai escolhendo de acordo com o tamanho do apartamento, o tamanho do ambiente. Vocês têm que se atentar também na hora da escolha se esse revestimento ele pode ser usado no piso, ele pode ser usado na parede. Qual o tipo de porcelanato que você está escolhendo, tá? A segunda dica, ela complementa um pouquinho a primeira, que é referente à resistência do material. Bom, tem porcelanatos, né, que são um pouco mais resistentes e existe também os pisos cerâmicos. Já me perguntaram bastante sobre isso. Qual a diferença? O porcelanato ele é muito mais resistente do que o piso cerâmico, pela massa, pelo preparo, por tudo isso. Então, você tem que se atentar ao uso que você tem. Então, se for um espaço comercial, tem que ser um porcelanato, né, mais resistente. Se é uma cozinha, uma churrasqueira, um lugar que tem um alto tráfego, as pessoas usam muito mais, né, cai coisa, enfim. Então, tem que ser um material mais resistente. Agora, se é um banheiro, uma coisa assim, tudo bem, de repente, você colocar um outro que seja um pouco menos resistente, mas que agregue aí na questão do estilo. Então, por exemplo, tem alguns revestimentos cerâmicos, daqueles pintados à mão, que são mais estilizados, que a gente usa também, principalmente em frontão de cozinha, porque ele dá uma graça para o espaço, mas ele não é um material resistente, a gente não pode instalar ele no piso. Então, a gente sempre tem que olhar aí essa questão na hora de especificar o material para o nosso cliente. Bom, já entrando aí no próximo tema que a gente vai falar, é sobre o estilo. Muitas vezes, principalmente, né, em banheiros, cozinhas, coisas assim, nos nossos projetos, existem alguns projetos que a gente coloca. Então, por exemplo, um porcelanato, o mesmo porcelanato no piso e na parede. Isso remete muito mais ao estilo minimalista, né? Então a gente coloca tudo o mesmo revestimento e aí ou usa de repente num metal preto ou um box de serralheria, alguma coisa assim. E existe outro tipo de projeto que a gente ousa muito mais e que tem muito mais personalidade. Então que a gente coloca um porcelanato que é resistente no piso, por causa do uso do material. E aí, nas paredes, a gente coloca algum revestimento. Esse, por exemplo, que é um cerâmico, ó, que ele tem essa cara mais natural, mais molhada. Ou alguma coisa mais colorida, mais chapada mesmo. Esse aqui, que é zigue-zague, por exemplo. Então, sempre porcelanatos que tem formatos, texturas ou cores diferentes mesmo, que a gente coloca ou numa parede fora do box, ou o box todo nele com o resto mais clean, porque aí traz muito mais personalidade. Uma outra coisa que eu gosto muito de trabalhar também são materiais, esse porcelanato que ele imita a madeira natural, né? Esse aqui também, que ele é uma pedra mesmo, ele é natural, que ele traz uma cara muito mais de spa, uma cara muito mais de aconchego para o espaço do que os outros. Mas isso sempre, a nossa especificação é de acordo com o cliente, com o estilo e o que ele quer trabalhar nesse espaço. Então, existem muitas aí, infinidades de materiais, que você pode fazer várias brincadeiras, várias combinações, inclusive entre eles, que fica muito incrível. Eu vou colocar aqui os exemplos para vocês verem. E um próximo, que é um ponto muito importante também, é o quesito limpeza. Então, existem alguns revestimentos, por exemplo, que a gente não pode pôr dentro da área do box, ou que até pode, mas que complica muito mais na hora da limpeza. Então, a gente opta por colocar
numa parede decorativa. Então, por exemplo, esse é um porcelanato, é um revestimento que eu gosto muito, ele é da Portobello. Ele é grande, né? Ele faz tipo um chevron na parede, mas isso aqui acaba acumulando sujeira dentro do box. Então hoje, né? Então, mesmo na parede e tal, eu prefiro usar fora do box, por exemplo. Então, alguns revestimentos, esse, por exemplo, também prioritariamente numa área mais decorativa. Já coloquei dentro do box, ele traz essa cara muito de spa, fica lindo, mas tem clientes que se preocupam muito com esse quesito limpeza, então a gente acaba por não especificar ele. É muito de acordo com a necessidade do nosso cliente. E esses aqui, por exemplo, eles são um pouco mais compridos, assim, mais finos, tem mais ou menos esse formato. Eles são super fáceis de limpar, mas existe casos, por exemplo, eu tenho clientes que falam, eu quero o maior formato possível porque eu não gosto de rejunte, porque ele acaba sujando com o tempo, isso é uma coisa que me incomoda. Então, nesse caso, eu nem vou especificar algo assim. Isso é uma coisa que você tem que conversar com o cliente também, né, na hora de especificar, para saber o que se encaixa melhor no dia a dia e no uso dele. Bom, para finalizar esse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado aí das dicas e dos pontos que vocês devem se atentar. Não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar. E eu espero vocês de novo na próxima semana.